tudo bem? Aqui quem fala é o professor Humberto, novamente com o nosso podcast. Estamos aí com mais novidades do nosso podcast. Ele está saindo agora a cada 15 dias, né? Você tem as novos momentos no nosso podcast com entrevistas com os nossos alunos. E além do mais, teremos agora a primeira parte, né? Que nós vamos fazer entrevista com 2 alunos que estão aqui. Alunos, um do primeiro ano, né? A Julie, e o outro um aluno do segundo ano, que é o Logan, né? Esses 2 alunos são alunos que participaram da Feira do Conhecimento e, através do projeto que eles desenvolveram, eles estão agora, irão, né? Melhor dizendo, irão participar da apresentação regional, uma disputa entre as nossas escolas da nossa CREA aqui do município, né? Do município de São Bento do Sul. E essa é uma disputa muito interessante. Pessoal, não esqueça que o nosso podcast está lá, você tem que acessar, você tem que clicar no nosso podcast, tá? Você tem que mostrar que o nosso podcast vale a pena. Então, eu peço assim que os alunos cliquem, né? Participem do nosso podcast, façam a inscrição lá, que é muito 10 você fazer a inscrição do nosso podcast, pô. É um podcast bom, divertido. Temos alunos, temos até hoje operador de vídeo, ou melhor, uma operadora de vídeo. É sim, tá lá ela, descontraída e participando. Tá vendo que a ajuda vem de todos os lugares. Então não esqueçam, gente. Cliquem lá no sininho, façam a inscrição, comunidade, pai, mãe. É muito importante que vocês estejam aqui conosco, participando, conhecendo o Roberto Grande. Beleza, pessoal? Olha só, agora nós vamos conversar com a dupla mais importante desse momento do colégio. Ah, show de bola, hein? Certo? Principalmente nossos alunos do primeiro ano que estão se saindo muito bem. Esse é um exemplo que está aqui, né? A Júlia, aluna da primeira 6, né? Do vespertino, parte da tarde, ela estuda. E o Logan também, né? Ele é no segundo ano também, é um brother legal, é aí do segundo ano, certo? Tá, segunda 6 também, olha aí, ó, segunda 6, primeira 6, segunda 6. Quem sabe ainda forma um casal esses dois, será? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. E sobre o projeto que vocês apresentaram na feira, chamado Tecnologia do Metaverso, o que vocês podem falar para nós? O que é essa tecnologia do metaverso? Certo? O que vocês podem nos dizer? Por gentileza? Então, a tecnologia do metaverso é uma tecnologia que a gente já conhecia há bastante tempo. A gente conheceu ela a partir dos games, né? E é uma tecnologia que ela vem sendo investida pelo Mark Zuckerberg, ele comprou, provavelmente todo mundo, inclusive quem deve estar assistindo esse podcast, está usando uma plataforma Meta. Instagram, WhatsApp, Facebook é um exemplo muito grande do Meta se instalando na sociedade e sendo implantado. A gente trouxe o metaverso como um exemplo para nós nas escolas, já que a gente acha que para nossa educação seria melhor ter essa interação com o conteúdo, né? Ter essa ideia de poder estar imerso no conteúdo. Esse acesso do metaverso, ele é a partir de um holograma do óculos VR, que é o famoso VR, óculos de realidade virtual ou óculos de realidade aumentada, né? Continua. O óculos de realidade aumentada. A gente trouxe essa ideia para dentro das escolas como se fosse algo de imersão no conteúdo. Por exemplo, você está numa aula de artes, você vai poder usar essa aula, vamos dizer assim, experimental, sabe? Você vai poder ver tudo em cores e tamanhos reais com tudo ao seu redor. Por exemplo, o óculos de realidade virtual a gente consegue ver em tudo em 360. Deixa se tá tudo certo na semana. Tá gravando? Tá. Tá, beleza, então. Continuamos. Beleza. Obrigado, assessora. A senhora foi uma mulher legal. Muito obrigada. Agora retornamos à ativa com o nosso querido, estimado Samuel.
assumindo o posto a qual a dona Nazira estava ocupando, tá? Falei o nome dela, dona Nazira estava ocupando aqui. E nós ali, vai, dona Nazira, e a dona Nazira no universo do metaverso, né, dona Nazira? Lá no metaverso. Olha só um exemplo Tava de no metaverso, metaverso, é verdade. tá? Vamos lá. Então, e a gente queria trazer essa ideia do óculos VR para dentro das escolas, o holograma para dentro das escolas, como uma metodologia de ensino. Falar um pouco como funciona, como que a gente vai fazer isso, tipo, tanto no holograma, tanto como no óculos VR. No óculos VR, a gente vai fazer isso através de um avatar e a gente quer incluir isso nas aulas com realmente o avatar do professor lá, os alunos dentro de um espaço, junto com o professor ali e desfrutando uma experiência mais real daquilo que eles estão estudando, mais interativa, que tipo, seja mais interessante para o aluno, seja algo mais até divertido, que vai funcionar da seguinte forma. Vamos dar um exemplo, as antigas navegações, as navegações para o Brasil. Vai ter a possibilidade de um aluno estar ali com um professor num barco das navegações ali, o professor mostrando cada coisa, interagindo ali, e os alunos juntos andando e vendo 360 graus através do óculos. E acho que isso vai ser muito legal. Também dá para incluir isso numa aula de artes, por exemplo. Ali, uma aula sobre o Museu do Louvre, por exemplo. Você vai se sentir dentro do Museu do Louvre, você vai estar lá vendo 360 graus, andando junto com o professor e interagindo com tudo. E essa é a parte do óculos VR. E agora a gente vai partir para o holograma. Que o holograma a gente vai ter vários tipo, métodos de usar ele. Também com o avatar do professor dando aula ali, explicando tudo, gesticulando com os alunos, até com uma questão de acessibilidade. Por exemplo, alunos que ficam em casa ou que nem teve a pandemia, né, com uma questão de acessibilidade também. E também como, por exemplo, mais um método do professor dar uma aula dinâmica ali. Ele está mostrando ali, por exemplo, colocar uma imagem do coração, um vídeo ali, mostrando, dando uma aula de biologia, mostrando cada coisa do coração. E é interessante também que tem na ideia do holograma, a gente tem o holograma principal, que é feito com a pirâmide de vidro numa TV, que é um holograma maior, e a gente quer também produzir a versão menor, né? Que é a versão de celular, que é para cada aluno ter. Também cada aluno consegue produzir o seu próprio, porque é muito simples a execução dele. Tá. E também vai ser muito legal isso, tanto para o professor quanto para o aluno, vai ser interessante. Mas vocês estão trazendo essa nova tecnologia, principalmente a do holograma, vocês estão trazendo ele no seguinte sentido, que dentro da escola possa ser usado em tablet. Sim. Também, porque agora a nossa escola tem tablet, né? Ela tem tablet, vai ter um laboratório maker, né? Então isso vai ser muito importante. Roberto Grande junto à questão trazendo inovações, né? E uma das inovações que provavelmente vai ficar para a entrevista da próxima semana vai ser sobre nossas lousas digitais, que é uma nova tecnologia que hoje o professor já está inserido. E eu digo assim, ó, observando essas novas tecnologias que estão sendo inseridas no Roberto Grant, isso trouxe para vocês essa ideia ou essa ideia partiu como, cara? Como partiu essa semente? Semente dessa ideia que hoje está levando vocês para uma disputa regional. Podem me explicar? Expliquem para nós, aliás, né? Então, a ideia principal a gente teve trazer a ideia do metaverso, apresentando Bitcoin e tudo mais, como que funcionaria e como que vai ser daqui a uns anos. Essa foi a nossa ideia principal, apresentar o metaverso. Aí, depois a gente foi produzindo um projeto e ao longo disso a gente foi percebendo que, traria uma baita de uma diferença dentro das escolas, né? A gente poderia, sei lá, usar para imersão ali digital, agora com o Maker vai ficar até mais fácil. E é algo assim que com certeza vai mudar a metodologia de ensino, vai ajudar e vai, sei lá, vai tirar mais aproveito dessas aulas. Você vai estar mais em contato ali e tal, você vai poder ver tudo em cor real, tudo bem certinho. É verdade, porque você vai projetar o holograma, né? Você Exatamente. projeta o holograma. Se você projetar ele dentro da pirâmide, né? Aquela pirâmide de vidro ou a de acrílico, né? Você tem um tamanho. O aluno vai poder ter um tamanho diminutivo no tablet Sim. dele, que nós temos o laboratório de tablet, ou mesmo na sala de aula o aluno interar com o professor com holograma.
né, no tablet dele ou no computador dele, né, lá, certo? Por exemplo, que nem na sala de aula, o professor vai conseguir utilizar até mesmo a hora que ele quiser com a pirâmide menor. E daí na sala do Maker, vai ter ali o holograma principal, que vai ser o maior. O maior, né, cara? O maior. Por exemplo, eu posso trabalhar a imagem do coração, do corpo humano. Olha só, eu posso colocar uma célula e essas células das suas divisões no holograma. É uma tecnologia nova para nós e nós vamos ter suporte para isso. Mas você estava comentando também da questão do avatar, sobre a questão de um programa que pode ser desenvolvido, ou como é essa ideia desse programa. Nós gostaríamos de saber também a ideia desse programa. Pode falar para nós esse programa, esse sistema que há possibilidade de ser desenvolvido Sim. por vocês? A gente tava conversando sobre o aplicativo, né? Queria facilitar, tipo, todas a junção de tudo isso em um aplicativo só. Que é algo que a gente quer produzir com o andamento do trabalho, né? Mais pra frente é algo que a gente quer produzir e que ele vai funcionar de forma automatizando tudo. Tipo, para fazer isso hoje em dia, a gente tá usando aplicativos secundários que já existem. E a gente só alterou eles um pouco para o que a gente queria, né? E a nossa ideia é fazer um aplicativo que junte tudo isso para a sala de aula. Que, tipo, pegue pontos de cada aplicativo, de cada programa que a gente usou, né? Uhum. E junte isso só, em um só sistema e tanto facilitando para o professor para automatizar, por exemplo, o holograma, né? Que é um sistema de vídeo ali que precisa ser editado. E essa edição vai ser automática para o professor e ele só vai usar por os dados ali e o vídeo que ele quer realmente, né? Sim. Isso... Isso é legal, porque o Sim. vídeo, quando a gente manda o vídeo tem que ser montado, né, para ficar no holograma. Sim. Em quatro dimensões, né? E isso é muito importante, porque essas 4 dimensões, Samuel, olha só, elas que vão dar a forma para você ver o holograma. Vai sincronizar a imagem. Uhum. E vocês têm além disso, algo a mais que vocês gostariam de colocar? Parece que vocês também passaram por uma banca, é verdade? Show de bola. Primeira vez de vocês na banca? Me conta como é que foi isso. Me conta como é que foi. Foi assustador. Foi, a gente ficou aqui, ó, coração na mão, Oh, mas show de bola, consegui. show de bola. A gente passou por essa banca. A gente primeiro teve a parte do projeto inicial, né? A parte que a gente apresentou para todo mundo, aberto ao público, todo mundo veio, avaliou e tudo mais. Foi um projeto, assim, que chamou bastante atenção, tanto de pessoas de diversas idades, assim, sabe? Era até engraçado de ver como ia tantas pessoas mais novinhas, criancinha lá, quanto pessoa bem mais velha. Tipo, chegavam lá uns vozinhos que era até fofinho de ver eles participando, sabe? Era muito fofo. Aí a gente conseguiu passar para a segunda fase, né? Foi uma banca aqui na escola, que participou os professores e tudo mais. Nessa banca a gente apresentou um pouquinho mais do que a gente tinha apresentado, já com enfoque na escola, né? Mostrando os potenciais do nosso projeto para dentro da escola. A gente apresentou nossas ideias e a gente trouxe também a ideia do professor já dentro dando aula. No dia da apresentação aberta ao público, a gente trouxe só o holograma, mostrando imagens de diversas coisas. E no dia da banca, que a gente estava disputando já, a gente trouxe o professor já dando aula, trouxe a ideia do avatar e já trouxe a ideia do programa. E a gente quer estender cada vez mais assim por diante. E agora, para a próxima fase, a gente quer trazer já o vídeo e o avatar do professor imerso num vídeo 360, onde o professor vai estar dentro de um VR, dando aula e tudo mais, bem certinho ali. A gente quer trazer essa ideia. E para encerrar, tem uma pergunta que o professor quer fazer para vocês. Parece que o professor orientador de vocês pediu para fazer um avatar com cabelo para ele. É verdade isso? E parece que não conseguiram. Explica melhor. Vamos lá. É que assim, o nosso professor ele deu um desafio para nós, né? Fazer um avatar com cabelo, mas a gente tá
assim, analisando os cortes, sabe? Qual que combinaria melhor ainda com o professor. Mas a gente vai ter em breve o professor Humberto com cabelo. Olha É isso aí! Virtual, né? Pelo menos no mundo virtual, né? No no mundo virtual metaverso. nós vamos estar lá. Bem, pessoal, obrigado pela apresentação, cara, obrigado pela conversa, obrigado pelo conhecimento. Vocês têm muito conhecimento no que vocês estão falando, vocês estão de parabéns. Espero que essa semana seja uma semana mais leve, mas Sim. também desafiadora, né? Desafiadora. Desafiadora, com a apresentação na CRE, né, desse trabalho que ficou um Exatamente. show. Vocês estão de parabéns pelo conhecimento, pelo que vocês sabem o que estão falando, e isso é muito interessante. E essa é a nossa geração Z, né? Essa é a nossa geração tecnológica, a nossa geração que está imersa nessas novas tecnologias. Parabéns, parabéns também pela preocupação com a educação. Parabéns também por notar, né, que o Roberto Grande está passando por transformações e elas estão vindo nessa área tecnológica, né, em cima do novo ensino médio, tá? Show, muito show mesmo, tá? Alguma coisa a mais que vocês gostariam de falar? Alguma coisa assim, um recado? Só agradecer, né, por estar aqui, ter a oportunidade convite. no podcast, ter o convite do Show de professor. bola, cara. Show de bola. O nosso podcast aí, estamos já com bastante inscritos, né, Samuel? Mas precisamos de mais. Gente, tem que ter mais inscrito no podcast. Vocês têm que se inscrever mais. Vamos lá. Espalhem esse podcast. Podcast do RG. Procurar no YouTube, tá lá, né, Samuel? O Samuel já tem tudo organizado lá. Nós estamos esperando vocês. Vocês são o foco. Vocês são o Roberto Grande. Ah, mas eu não estudo mais lá. Não faz mal. Vá lá, clica, se inscreva. Se inscreva. Veja lá o teu professor, que você deve estar com saudade. Vai aparecer bastante professores a serem entrevistados. Semana que vem temos novos convidados, né? Semana que vem não, daqui a 15 dias. Temos novos convidados aqui, certo? Falando sobre as novas tecnologias do Roberto Grande, que são, agora nós vamos falar dos nossos quadros digitais. Tanto é que vamos gravar o próximo podcast numa sala de aula. Olha só, para mostrar realmente como está sendo usado e como é muito bom usar os nossos quadros digitais. Provavelmente teremos 2 professores convidados falando sobre isso. Gente, valeu. Por enquanto, muito obrigado, tá? Um abraço. Oi, galera, tudo bem? Então, aqui é a Bruna, a gente vai estar fazendo o podcast da EG e eu vou entrevistar, então, hoje a professora Samara, que fez um projeto sobre a Maria Quitéria na nossa Feira do Conhecimento. O professor entrevistou a galera do Metaverso e agora eu vou entrevistar ela para perguntar como foi o processo, como foi ter a ideia e um pouquinho sobre o projeto em si. Então, professora, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre o seu trabalho? Sim, obrigada, Bruno. Então, boa noite, pessoal. Então, como ela disse, eu sou a professora Samara, sou professora de Sociologia aqui do Roberto. E sobre o trabalho que a gente fez, né, as meninas ali que eu acabei recrutando para a nossa equipe, a gente, desde o primeiro momento, pensamos em fazer sobre alguma personalidade brasileira, para, né, nesse caso, acabar acentuando um pouquinho mais da nossa história. E as meninas, quando a gente escolheu ali o projeto, elas queriam que fosse uma personalidade feminina, né, para a gente poder colocar mais em respaldo, né. E a personagem que eu acabei encontrando pra gente, né, todos nós procuramos, mas eu acabei encontrando lá e foi a Maria Quitéria, que ela foi uma heroína brasileira, foi a primeira mulher a ingressar no exército, e ela tem uma história muito semelhante com a da Joana d'Arc, e também com aquela daquele filme, que eu esqueci o nome agora. Ai, meu Deus do céu, me fugiu, mas enfim. Ela não é muito conhecida aqui no Brasil, mas ela tem umas histórias bem parecidas pelo mundo, assim. E essa mulher, a história dela é muito, muito interessante. Ela é do sertão da Bahia. E ela, desde muito pequena, ela fazia coisas assim como andar a cavalo, como caça, coisas que não eram comuns para uma moça, principalmente naquela época, né? Então a gente tá falando ali antes de 1900. E ela já tinha essas atividades diferentes, né? Ela praticava o tiro atirando em cactos, e isso ela fazia com muita frequência. Ela acabou ficando órfã da mãe já cedo e teve que ajudar a madrasta dela a cuidar dos filhos, né, dos irmãos dela, no caso.
E naquela época também era muito comum, né? O marido, quando ele ficava viúvo, ele já casava em seguida, né? Não por questões de amor, mas sim para poder ajudar a cuidar da casa e dos filhos, né? Então a Maria Quitéria, ela teve uma trajetória bem, bem impressionante nesse quesito, né? Porque não era comum naquela época para uma moça. Ela teve ali alguns conflitos, né, na história dela com a madrasta dela, porque a madrasta queria que ela ficasse mais em casa, ajudando em casa, e ela queria mesmo andar a cavalo, nadar nos lagos e tal, mexer com armas. E até que teve ali um período que os soldados acabaram passando nas casas, né, tentando recrutar o pessoal para formar um exército, que até então o Brasil não tinha nenhum exército, né, era ali a Guerra da Independência, onde Portugal estava tentando ali atacar o Brasil e tomar de volta, né, eles não estavam aceitando a independência. Porém, o pai do Maria Quitéria, ele acabou não indo, não querendo entrar no exército, porque ele já estava velho, já não tinha mais, né, todo esse pique, né, talvez não ia ajudar tanto assim. E a Maria Quitéria, ela já queria fazer parte, né, mas como ela era uma mulher, o pai dela jamais ia admitir uma coisa dessa. Então acabou acontecendo que ela fugiu de casa, né, ela, com a ajuda da irmã dela, ela acabou cortando os cabelos, assim, um corte mais masculino, usando as roupas do cunhado dela, e se apresentando, né, no exército lá no dia marcado, como um soldado Medeiros, né, usando também ali o sobrenome do cunhado dela. O pai dela passou então a procurar ela, né, por diversos lugares, até que surgiu, né, enfim, uma informação que ela estaria né, se passando por um homem e atuando lá no exército. Na sequência dele, ele acabou indo para o exército, tentando encontrar ela, né, e achou, e acabou falando para os superiores dela lá que ela era, na verdade, uma mulher, ela não era um homem. Porém, naquele tempo, já tinha passado lá algumas semanas e ela já tinha se destacado pela disciplina dela, né, pelas habilidades dela, tanto em andar a cavalo quanto em mexer em armamentos, né. E acabou que ela ser uma mulher não virou, digamos assim, Não foi um problema. Não foi um problema, exatamente. Eles acabaram vendo que ela tinha muitas outras habilidades e disciplina e acabou ajudando com que ela ficasse naquele período ali. Foi a primeira mulher e única até então. Depois ela acabou recrutando outras mulheres ali no finalzinho da guerra para atuar em algumas situações. O uniforme dela também foi modificado, né? Posteriormente, quando descobriram a identidade dela, eles adicionaram um saiote no uniforme dela. E foram bastante coisas que a gente teve que pesquisar sobre a vida dela, que não é também muito comum ter livros, sabe? Falando sobre a Maria Quitéria. Então a gente teve que pesquisar bastante, né? As meninas acabaram tendo que ler bastante também, né? Principalmente as maiores informações que a gente conseguiu encontrar foi em alguns artigos acadêmicos, né? Que a gente encontrava na internet, esses que já estavam publicados. Então a gente se empenhou bastante ali na leitura. Eu vi que alguns dias eu vim aqui fazer o nosso trabalho, né? E aí eu vi que vocês estavam bem empenhados e procurando bastante coisa. Vocês estavam mais na pesquisa, o nosso era mais a parte prática, e vocês era muita pesquisa. Acho que até o filme que tu ia comentar da Mulan, né? Isso, esse mesmo. Isso, é bem igualzinho, é mesmo assunto, E até eu achei interessante. Eu não fui assistir o trabalho de vocês, mas eu ouvi alguns comentários e eu passei na frente ali do stand de vocês. Eu achei bem bonito, até muito bonito, parabéns. E eu achei interessante vocês abordarem isso, porque há um tempo atrás a gente fez alguns trabalhos de sociologia que a gente está buscando trazer algumas figuras brasileiras que tenham marcado a história e principalmente figuras femininas, porque às vezes a gente não tem isso também. E foi bem interessante vocês terem trazido, como você falou, foi uma questão assim que foi a única até então, né? Então a gente não teve outros exemplos que marcaram a história, e assim como ela também não ganhou tanta representatividade, mas ela fez muita diferença, eu imagino, no período em que ela atuou ali no que ela fez. Bom, então eu queria saber das meninas, então a ideia, você comentou que as meninas queriam trazer uma figura brasileira. E isso. Qual que era o principal objetivo delas? Né? A gente viu que a mensagem da feira, de modo geral, era um raio de esperança. Então, porque a gente passou esses 2 anos sem fazer nada, né? A gente não podia fazer nenhum evento. Vocês tinham algum objetivo principal, tipo uma mensagem específica que vocês queriam passar, alguma coisa assim? Sim. Quando elas pediram uma figura feminina, elas já falaram que elas queriam mostrar o quanto as mulheres são importantes, né? E foram, né, no decorrer da história, ali para a formação da nossa história do Brasil. E, né, acentuar o protagonismo da mulher brasileira, mostrando que nesses grandes eventos sempre estava por trás ali as mulheres, né? Nesse caso da Maria Quitéria, teve também outros casos de outras mulheres que participaram também dessa guerra, que ficaram ali com os nomes marcados. Mas foi principalmente ali lembrar que a mulher também foi responsável nesses eventos grandes, como a independência, que o pessoal só lembra geralmente dos homens, né? Mas mostrar que as mulheres sempre estão ali presentes também. Sim.
que foi o desenvolvimento do trabalho? Como eu falei, eu vi que vocês se dedicaram bastante ali, mas eu vi que o stand de vocês também foi bem grande, assim, teve algumas coisas bem grandes, eu até vi vocês carregando. Então, como é que foi o desenvolvimento do trabalho, assim, na parte prática, ou até mesmo, como você falou, nas pesquisas? Então, inicialmente a gente, né, teve ali o assunto, né, que a gente escolheu, né, a personalidade feminina, e daí na sequência a gente começou a leitura, né, para poder saber um pouco mais da história. Eu já conhecia, assim, o básico da história, né, algumas coisas, aí as curiosidades foram vindo conforme a gente ia buscando, né, as meninas iam lendo os artigos e tal, eu ia ajudando elas a procurar os artigos. A gente acabou comprando livros pela internet, porque nas bibliotecas aqui que a gente tinha na cidade não tinha a da Maria Quitéria, e ela acabou ficando um pouco esquecida, assim, sabe? Mas é uma história muito impressionante. Aí a gente pensou que ela deveria ter uma identidade para o pessoal passar lá no nosso standzinho e identificar, esse é da Maria Quitéria. E como lá trata-se, né, numa história, né, da história da vida dela, é no sertão do Nordeste. Então a gente já pensou naquele cordão encantado, naquele, sabe, num fundozinho, assim, para trazer o pessoal tentar mergulhar um pouco mais na história da Maria Quitéria. E daí a gente lembrou também, né, lendo lá as pesquisas, os livros e tal, a gente, né, pegou aquela parte da história onde diz que ela treinava a mira dela tirando nos cactos, né? Então, isso teve tudo a ver com a história dela, né? Então a gente pegou, usou como se fosse os cactos como Como os alvos dela. Como os alvos dela, exatamente. Aí a gente acabou fazendo um cacto de balãozinho, e as meninas queriam uma lembrancinha pra pessoa lembrar da história, ainda assim, não esquecer de nenhum, né? Então a identidade visual, no caso da Maria Quitéria, era o cacto. Então a gente teve ali cactos, plantinhas mesmo vivas, né, no cenário, daí teve o balãozinho de cacto, e também as meninas queriam uma lembrancinha para que a pessoa pudesse lembrar daquele momento e lembrar da nossa Maria Quitéria. Aí a gente acabou produzindo, elas pediram minha ajuda, eu acabei produzindo para elas umas bolachinhas, uns biscoitinhos em formato de cacto também. Então o cacto foi a nossa crucial na história, identidade visual da Maria Quitéria. E daí as meninas também sugeriram, né, uma das meninas lá, a Tabata, ela sugeriu que a gente fizesse um totem para colocar o rosto, né, para que todo mundo pudesse ser a Maria Quitéria por um dia, né. Daí a gente conseguiu mandar fazer também um totemzinho onde a gente cortava o rosto e a pessoa podia colocar o rosto e tirar uma fotinha e marcar. A intenção era que marcasse o RG. O pessoal ficou um pouco assim mais envergonhado, mais tímido, né, mas teve pessoas que eu vi de longe, eu não consegui, como eu falei, eu não consegui assistir, mas foi muito bonito, eu achei muito bonito e foi muito interessante, eu achei a iniciativa das meninas, como você falou, vocês criaram uma identidade visual, vocês criaram todo um contexto, até a gente falando, como eu achei bonito isso que você falou, que a galera mergulhasse dentro da apresentação em si. A gente montou o nosso projeto, também foi uma coisa assim, semelhante, então a gente montava o cenário, a pessoa fazia parte, e eu acho que isso foi uma coisa importante para chamar a atenção, eu tenho certeza, assim, porque claro, né, cada pessoa tem um jeito de interpretar cada coisa e de absorver as informações, mas eu particularmente sou muito visual. Eu também sou muito visual. Pra mim faz toda a diferença ter um desenho, ter alguma coisa assim. E aí tanto que eu lembro do totemzinho de vocês e tal, por mais que eu não tenha visto a apresentação, tem algumas apresentações específicas que eu lembro de coisas que eu vi, e daí, consequentemente, eu lembro de algumas coisas que eu ouvi. Então, eu acho que isso marca bastante, como você falou. A galera vai olhar pro cacto e ela vai lembrar do cacto porque vocês falaram, porque vocês criaram todo um enredo por trás. Então, eu acho que também vocês executaram muito bem essa parte né? E como você falou, deu pra ver que as meninas realmente se esforçaram, né? Sim. Isso foi muito bom. Até comentei com alguns professores que foi surpreendente o resultado da feira, né? Muitos alunos, assim, a gente ficou muito de cara, teve muito trabalho legal. Você fez mais alguns trabalhos? Não, eu a princípio, né, eu me dediquei ali só pra esse das meninas, mas quem sabe, né, ano que vem, dependendo da quantidade ali de trabalhos, né, quem sabe eu acabo gerenciando alguns a mais. Mas, meu Deus, eu fico, né, impressionada com os professores que conseguiram gerenciar ali mais trabalhos, porque como dá muito trabalho fazer um só, meu Deus do céu. E a gente tava ali unido, sabe? Nós queremos fazer as chamadas aí. Se inscreva, assim. Tá bom. Você falou que era muito trabalho. Tá, dá muito trabalho, né? A gente gerir um projeto só. Então, imagine os outros professores que acabaram gerindo, né, orientando outros trabalhos. Eu imagino que deu
muito trabalho. Mas foi muito bacana porque tinha toda uma equipe por trás, né? Digamos assim, os pais das meninas ajudaram bastante também, então foi o professor, foi as meninas e os pais, né, em casa também ajudando, né? Sim. Um pintando, outro fazendo saia, porque a gente queria fazer também como se fosse uma vestimenta ali que tivesse a ver com a Maria Quitéria, né? Teve uma das meninas que foi fantasiada de Maria Quitéria, a gente tentou pegar a saia de uma, a calça de outra e tentar montar o look, sabe? Porque como, né, todo mundo sabe, ficou um pouco em cima da hora que veio essa proposta, né? Ninguém sabia se ia ter de fato. Então ficou um pouco em cima da hora pra gente mandar fazer alguma coisa mais elaborada. Então a gente acabou meio que improvisando a roupa ali e, nossa, ficou show de bola. A roupa da Maria Quitéria. E depois a gente queria que as meninas usassem uma roupa também mais a ver, né? Então a gente mandou uma das mães das alunas, fizeram uma saia assim, inspirada no sertão, toda uma roupa assim, inspirada no sertão também pra fazer parte dessa mesma história. Mas teve assim colaboração dos pais também, eles ficaram bem engajados, bem envolvidos na proposta desse trabalho. E as meninas também, elas queriam assim um cenário, sabe? Aí a gente chegou, montou o cenário, daí tinha um chão cheio de, né, o piso, né? Aí não, mas desse chão tá faltando alguma coisa, então vamos pegar um tapete e colocar aqui no tapete de casa e colocar. Aí foi muito bacana. Foi muito legal. Eu pretendo no que vem, quem sabe, também mergulhar de cabeça em mais projetos. Mas eu gostei muito das meninas ali que eu gerenciei o trabalho, porque a gente se jogou de cabeça mesmo, sabe? E vamos fazer acontecer. E eu gosto, como você falou também, sou muito visual. E eu gostei dessa proposta bastante. Mas foi bem interessante. Então, assim, galera, gostei muito de conversar com você. Eu não acompanho o trabalho, mas eu previ que vocês, assim, saíram muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e ter ouvido um pouquinho sobre os trabalhos. A gente conversou com alguns, mas tiveram vários projetos sobre vários assuntos e mais pra frente a gente vai ter outros vídeos e provavelmente esse assunto da feira vai voltar à tona em algum momento, porque realmente foi uma feira que marcou bastante, acho que não só os alunos, quanto os professores também. Então eu agradeço vocês, se inscrevam aí no canal para acompanhar os próximos podcasts, mandem assuntos que vocês têm interesse de ouvir, a gente conversar sobre. E é isso, curtam aí, compartilhem e se inscrevam no canal. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Tchau.